Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha, aplicações das leis de Newton. O nosso exercício, 4 blocos A, B, C e D deslizam sobre uma superfície horizontal empurrados por uma força F, conforme a figura. A força de atrito entre os blocos e a superfície é desprezível e a massa de cada bloco vale 3 kg. Sabendo que a aceleração escalar dos blocos vale 2 metros por segundo ao quadrado, determine a força do bloco A sobre o bloco B. Vamos lá. Primeiro vamos retirar as informações do enunciado. A massa dos blocos. A massa do bloco A vai ser igual à massa do bloco B, que vai ser igual à massa do bloco C, que vai ser igual à massa do bloco D, todos com 3 kg. A aceleração fornecida. Aceleração escalar dos blocos, 2 metros por segundo ao quadrado. Aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A situação descrita está aí na tela de vocês. Eu vou representar as forças agindo nos bloquinhos, em cada um dos bloquinhos, separadamente aqui. Vou separar os bloquinhos e vou representar todas as forças nos bloquinhos, individualmente. Então, no bloquinho A, aqui o nosso bloquinho A, aqui o nosso bloquinho B, aqui o nosso bloquinho C e o nosso bloquinho D. Sobre todos esses bloquinhos existe uma força denominada força-peso na componente vertical. Temos a força-peso atraindo os bloquinhos para baixo, para o centro da Terra. Uma força gravitacional. Sobre todo e qualquer corpo existente no planeta vai sempre existir força-peso. A força com que os corpos são atraídos para o centro da Terra ou de outros corpos celestes. Uma maneira resumida, a definição aí da força-peso. Então, força-peso do bloquinho A, força-peso do bloquinho B, força-peso do bloquinho C e a força-peso do bloquinho D. Todos os bloquinhos estão apoiados sobre uma superfície. Esta superfície vai reagir com uma força denominada força normal. Força normal, a força com que a superfície, a força que a superfície exerce nos bloquinhos. Essa força então denominado normal de A. Então aqui no caso, normal de B, normal de C e a normal de D. A força de reação da superfície. Como não há movimento na componente vertical, essas forças são forças de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, uma acaba anulando a outra. Ou seja, a resultante na componente vertical é zero. No bloquinho A é aplicado uma força F. Este bloquinho A tenta empurrar o bloquinho B. O bloquinho B reage com uma força F de B em A. O bloquinho B aplica uma força no bloquinho A. O bloquinho A vai tentar empurrar o bloquinho B com uma F de A em B. O bloquinho B vai tentar empurrar o bloquinho C. O bloquinho C vai reagir aplicando uma força F de C em B. Ação e reação, terceira lei de Newton, correto? O bloquinho B vai empurrar o bloquinho C com uma F de B em C. O bloquinho C tenta empurrar o bloquinho D. O bloquinho D reage com uma F de D em C.
o bloquinho C vai empurrar o bloquinho D, com a F de C em D. Aí aqui não tem ninguém atrapalhando, tá aí a representação das forças, de todas as forças que estão agindo aí na nossa situação, no nosso exemplo do exercícios com os bloquinhos. Equacionando isso aí, sempre lembrando da historinha, do conceito, quem ajuda e quem atrapalha. Fica mais fácil para você equacionar o exercício, coleguinha. Então, olha só, o F ajuda, o F ajuda, o F de B em A atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante massa vezes aceleração. No caso, massa do A vezes A. Primeiro bloquinho equacionado, vamos para o segundo. No segundo bloquinho, F de A em B ajuda, F de C em B atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante massa vezes aceleração. Segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Massa do B. Vamos para o terceiro bloquinho. F de B em C ajuda. F de D em C atrapalha. Destas duas forças surge uma força resultante massa vezes aceleração, massa do C. E por último, o nosso bloquinho D. F de C em D ajuda, ninguém atrapalha. Então, a F de C em D ajuda, ninguém atrapalha, massa de D vezes a aceleração. F de A em B e F de B em A, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Tá aqui, ó. Então elas se anulam. F de C em B, F de B em C, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários, também se anulam. F de D em C, F de C em D, mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários, se anulam. Sobrou então o nosso F igual a massa de A mais a massa de B mais a massa de C mais a massa de D vezes aceleração. Substituindo os valores, a força F nós não temos, mas as massas vão ser igual a 3, mais 3, mais 3, mais 3. E a aceleração o exercício forneceu, 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força F vai ser igual a 12 vezes 2. A força F vai ter intensidade de 24 newton. Mas não foi isso que o exercício pediu. De acordo com o nosso enunciado aqui, o exercício pediu para determinar a força do bloco A sobre o bloco B. Eu quero essa F de A em B, ó. A força que o bloco A vai aplicar no bloco B. Foi isso que o exercício pediu, ó. A F de A em B. Foi isso que o exercício pediu, para determinar a força que o bloco A aplica no bloco B. Está aqui. Onde é que ela está? Ela está aqui, ó, na segunda equação. Só que eu posso usar a primeira. F de A em B, ela é igual a F de B em A. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos. Então eu vou utilizar a primeira equação para determinar F de A em B. Então vamos lá. O F menos o F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Primeira equaçãozinha. O nosso F vale 24, menos o F de B em A que nós estamos procurando, já que F de B em A é igual a F de A em B.
A massa do A vale 3 e a aceleração vale 2. Então aqui ficou 24, 3 vezes 2 dá 6. Mais 6 passa para cá, menos 6. Menos F de B em A passa para lá, operaçãozinha inversa, tá negativo, passa positivo, F de B em A. Então a nossa F de B em A vai ser igual a 18 Newton. Então a nossa F de A em B, que é igual a F de B em A, vai ter intensidade de 18 Newton. Tá aí a resposta do enunciado. Caros coleguinha, mais um exercício resolvido aí pro canal. Valeu e até a próxima aulinha.